Corinthians vence o Fortaleza fora de casa pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, pelo placar de 2-0, no jogo que o Corinthians poupou, pensando no brasileiro, né, seus principais jogadores, principais peças, e mesmo assim conseguiu uma vitória contundente, uma vitória que praticamente encaminha a vaga para o Corinthians à semifinal da Copa Sul-Americana, num momento importante, né, vindo de uma derrota contra o Botafogo, mas de um recorte bom, né, a longo prazo, são 4 jogos e 3 vitórias, e o Corinthians consegue uma vitória importante contra o Fortaleza, que é o terceiro colocado do Brasileirão, que deposita todas as suas fichas na Copa Sul-Americana, mas quem saiu vencedor na noite desta terça-feira foi o Corinthians, lá no Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Vamos falar sobre a atuação do Corinthians, que foi muito boa, né, como coletivo. Vamos falar sobre o individual também, né, sobre o Ramon Dias, que fez um bom trabalho e montou bem o time para essa partida e conseguiu vencer o jogo. Vamos falar sobre tudo isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, cara, que vitória contundente, né? Que vitória contundente. O Corinthians visitando o Fortaleza pela Sul-Americana, o Fortaleza que acho não, né? É o mandante mais difícil de se enfrentar no futebol brasileiro, nessa temporada toda. Depois eu vou falar sobre números, né? E o Corinthians poupou os jogadores, para mim, de forma correta, né? Vindo de um grande desafio contra o Botafogo fora de casa, lá no Rio de Janeiro, que saiu derrotado, mas foi um jogo competitivo, e agora um jogo dentro de casa contra o Atlético Goianiense, que precisa vencer, que é uma final de campeonato no Brasileirão. O Corinthians poupou André Ramalho, Garro, Mateuzinho, Martins, acho que também foi preservado, mas mesmo assim conseguiu jogar melhor que o Fortaleza no Castelão. Jogou melhor que o Fortaleza, tá? Principalmente no segundo tempo. Terminou com mais posse de bola, terminou com mais finalização, terminou com mais chances claras. O 2-0, para ser bem sincero, poderia ser mais, poderia ser 3, poderia ser 4, pelo que o Corinthians apresentou e pelo que o Fortaleza não apresentou, né? Uma vitória contundente fora de casa numa competição importante, que ela vai ter o reforço do Memphis na semana que vem, né? E mesmo assim, poupando jogadores fora de casa, com a dúvida, assim, cara, eu conversando com amigos meus corintianos, pré-jogo, e acho que era um consenso geral, se o Corinthians, pelo menos as pessoas ao meu redor, né, se o Corinthians volta com uma derrota de 1-0 para o Fortaleza, não era de se desesperar, tá? Pelo time que o Fortaleza tem, pelo ano que o Fortaleza está fazendo, pelo técnico que tem, pela força que tem dentro de casa, né, pela força que tem no Castelão. A gente viu o Corinthians ser melhor que o Fortaleza em 2 outros jogos que tivemos no ano, né? O primeiro turno do Brasileiro na Arena Corinthians, terminou em 0-0. E o jogo agora no Brasileirão, também lá no Castelão, jogou melhor que o Fortaleza também nesse jogo, mas acabou saindo derrotado. Então, assim, o Fortaleza, mesmo jogando mal, é um time perigoso, é um time que pode criar dificuldades para qualquer um, ainda mais jogando dentro de casa, né? O Fortaleza vive um momento de instabilidade, mas mesmo assim era um time forte e era um time difícil de se enfrentar. E numa competição mata-mata, cara, perder um jogo não é um desastre. Ainda mais pro Corinthians, né? Por exemplo, contra o Grêmio empatou 2 jogos e passou nos pênaltis. Contra o Bragantino ganhou fora, perdeu em casa e passou nos pênaltis também. Contra o Juventude, perdeu fora. Se o Corinthians voltasse com 1-0, cara, era de você falar assim, a gente tem potencial e qualidade para virar na arena, assim como foi contra o Juventude. Ah, mas é um time bem melhor que o Juventude, concordo. E até por isso eu esperava uma derrota do Corinthians fora de casa. Né? Esperava não, né? Esperava é modo de falar, mas era o mais provável. E não era uma situação para você se desesperar. E mesmo assim o Corinthians foi lá, jogou melhor e conseguiu vencer e encaminhar essa vaga para a semifinal da competição. Sobre o jogo em si, cara, o primeiro tempo foi bem amarrado. O Corinthians errou muito passe. Assim, se você olha os melhores momentos do primeiro tempo, vai ter só chance do Fortaleza, porque o Corinthians foi muito mal? Não. O Corinthians foi competitivo, mas o jogo foi amarrado. E quando a bola chegou em pé de Coronado, de Thales, de Yuri, eles erraram bastante para dar sequência ao jogo, para conseguir finalizar a jogada, né? Se eu não me engano, teve uma jogada boa ali do Coronado e praticamente só, né? No primeiro tempo, até o gol. Tanto que o Ramon Dias estava irritado também na beira do gramado pelos erros de passe também. Estava me irritando também. Só que era um momento que estava 0-0 fora de casa, com o Corinthians competindo com o Fortaleza. E por um detalhe de fazer um jogo melhor, né? Então, estava bem sob controle. Até que aos 39 do primeiro tempo, o Thales Magno recebe uma bola.
ele toca de trivela pro Coronado no meio, que faz um golaço assim, uma pintura, né? É o que chamam de pombo sem asa. Ele pega de primeira na bola, com o peito do pé, a bola vai na gaveta, assim, nem tanto no V, mas a força, a curva que ela faz, é assim, que golaço do Coronado. Que golaço do Coronado. Que tava errando, como eu disse, né? Alguns passes, mas que fez um golaço assim. E ali deu a confiança pro Coronado, e que melhorou muito bem no jogo, né? E fez um excelente segundo tempo, vou falar individualmente sobre ele. Mas o Corinthians, como um todo, como coletivo, se fortaleceu depois do gol, né? De um jogo amarrado, um jogo difícil, fora de casa, você fazer um gol, isso dá confiança, dá mais força para a equipe continuar dentro da partida. E aí, no segundo tempo, cara, só o Corinthians jogou. Só o Corinthians jogou. Ah, mas era no Castelão, a torcida do Fortaleza tentava se agitar, o time do Fortaleza é bom, o técnico é bom, mas quem jogou foi o Corinthians. Quem jogou foi o Corinthians. A gente teve uma tabela sensacional do Coronado com o Thales, né? Que o Coronado recebe de costas, ele clareia a jogada, dá pro Thales, o Thales inverte pro Coronado, que dá uma chaleirinha e tira o zagueiro, finaliza de esquerda errado, a bola sobra no Thales, que perde o gol. Ele perdeu o gol, tá? Uma oportunidade clara. Que ele perdeu. Teve uma outra que o Fagner também roubou uma bola pela direita, avançou, cruzou, o Thales errou o tempo de bola, também um gol perdido, né? Apesar de não ter finalizado. Teve uma bola do Yuri, que ele perdeu um gol cara a cara, que, tem a dúvida do impedimento, mas tem que fazer o gol, né? Você e o goleiro tem que fazer o gol. Tiveram outra chance também com o Coronado, podendo proporcionar finalizações, só o Corinthians jogou, e o Corinthians foi empilhando chances perdidas, empilhando gols perdidos, e no fim veio a coroação do jogo. Eu acho que também para deixar o resultado mais justo, o 2-0 com o Yuri Alberto, que ele recebe uma bola do Martínez, ele espera a ultrapassagem do Mateuzinho no tempo certo, dá o tapa, o Mateuzinho cruza para o meio, a bola iria para o Romero, mas o João Ricardo intercepta, a bola volta e o Yuri Alberto bate assim, sem pulo, de esquerda, um bonito gol. A bola praticamente entrou aonde dava para entrar, né? Porque tinha um zagueiro também ajudando o João Ricardo dentro do gol. Ele bate no canto, faz 2-0 para o Corinthians aos 90 no final do jogo, né, no último lance da partida, para dar números finais aí, a Corinthians 2, Fortaleza 0 no Castelão, como eu disse, para deixar o resultado mais justo, tá? Para deixar o resultado mais justo. Pelo que foi o segundo tempo, pelo domínio que o Corinthians teve, e pelas chances que teve também, 2 vezes com o Charles, com o Thales, teve uma bola do Thales também de esquerda, de letra, né, que eu esqueci de citar aqui também, um cruzamento, se eu não me engano foi do Coronado, né, que ele dá de letra, o João Ricardo faz a defesa. Então assim, o Corinthians teve chances para fazer 2, 3 no segundo tempo, e se terminasse 1-0, cara, é de você ficar com medo de falar assim, putz, o Corinthians jogou melhor, teve chances aqui para matar, entre aspas, o confronto, não matou, mas não foi o que aconteceu, porque o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol no último lance. 2-0, resultado justo, e vaga para a semifinal da Sul-Americana encaminhada. Agora o Corinthians joga em casa na semana que vem, na semana que vem também, na terça-feira, na Neoquímica Arena, lutando aí por uma vitória, óbvio, um empate também, e até uma derrota por um gol de diferença classifica o Corinthians às semifinais da Sul-Americana. Sobre atuações, cara, vamos lá. O Ramon Dias montou o time muito bem, tá? O primeiro tempo, como eu disse, foi amarrado, mas se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de qualidade no passe, né, de acerto no passe, Thales, Coronado, poderia ter criado algumas chances interessantes. O próprio Coronado fez o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Ramon Dias deu um choque no time, né? Porque voltou muito melhor, voltou acertando mais, voltou mais lúcido dentro do campo. As substituições do Ramon também foram boas. Então, boa partida aí do técnico corintiano na beira do gramado. Dentro de campo, Hugo Souza, Félix Torres, Kaká, Fagner, Hugo fizeram um jogo ok, tá? O Hugo ganhou uma bola importante do primeiro gol, uma bola aérea. Ele ganhou várias dessas bolas aéreas, né? Que lançados ali pelo lado direito do ataque do Fortaleza, esquerdo da defesa do Corinthians. O Fagner acho que não fez um jogo que não me convenceu, mas no fim foi um jogo ok, até criou uma chance de gol, né, que o Thales poderia ter finalizado, e os dois zagueiros, ok. O Hugo fez algumas intervenções interessantes, mas como o Fortaleza não jogou bem, não deu muito trabalho a defesa corintiana, por isso todos fizeram um jogo ok, assim como os dois volantes, né, o Rian e o Charles, acho que fizeram um bom jogo, tanto com bola quanto sem bola, né, desafogando bem. Eles não são caras de dar aquele passe diferente, inclusive acho que o Rian quebrou algumas linhas interessantes na partida contra o Fortaleza, mas os dois fizeram um jogo muito bom. Mas o melhor do meio campo dos volantes foi o Bidon, né, Breno Bidon. Que partida sensacional do moleque, né, finalmente ganhando espaço, finalmente ganhando minutos e confiança do técnico Ramon Dias. Demorou, mas acho que a hora dele chegou.
Acho que a hora dele chegou. Eu já disse alguns vídeos atrás, não vou me lembrar qual, que dos nossos volantes, cara, Martins, Ranieri, Charles, Rian, até o Alex Santana que está machucado, quem tem mais qualidade desses todos, incluindo o Bidon, é o Breno Bidon, cara. É o Breno Bidon. Qualidade técnica, uma canhotinha ajustada, ele sabe muito bem jogar com a bola no pé, ele sabe muito bem encontrar espaço para receber a bola e já dar sequência na jogada. Você vê que quando ele pega a bola, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já olha 2, 3 possibilidades de jogo. Como marcação não deixou a desejar em nenhum momento também, ainda mais com 2 volantes ao lado dele. Acho que o Corinthians jogando com 3 zagueiros, com o André Ramalho voltando à titularidade, acho que poderia ser Bidon e mais um. A minha escolha seria Bidon e Martins, né, para dupla de volantes. Então assim, o Bidon acho que faz uma partida para falar pro Ramon Dias, ó, agora você vai ter que me dar minutos, não é você que tá me dando oportunidade, não. Eu tô me dando a oportunidade, né? E eu acho que o Bidon se escala para mim como titular do Corinthians por esse momento e por essas partidas que entrou, né, nos jogos contra a Juventude, contra o Botafogo e agora é titular contra o Fortaleza. Excelente jogo do Breno Bidon. Dos atacantes, o Thales participou do gol, né, mas foi 10% de participação dele e 90% do Igor Coronado. Ele deu passe, né, caracteriza uma assistência, mas fez um jogo abaixo, né, poderia ter feito 2 gols, apesar da bola de letra que o João Ricardo defendeu. Teve a jogada que eu disse do Fagner, que ele perdeu o tempo de bola e poderia ter finalizado, nem finalizou, passou da bola sozinho, né? E a outra que o Coronado chuta cruzado errado, a bola sobra nele e acho que ele não contava que o Coronado iria errar aquele lance, né? Apesar de ter acompanhado a jogada, e bateu para fora. Aquele realmente para mim foi um gol perdido, né? Um cara como ele faria aquele gol apesar da bola forte, não ser esperado, era só dar um tapa para dentro do gol. Mas acho que assim, é um jogo mais abaixo do Thales, mas não é um jogo assim que você pode falar ruim, né? Até porque combinou bem com o Coronado, ele com a aproximação desse meia, seja o Coronado, seja o Garro, é muito importante para criar jogadas para o Corinthians. O Yuri Alberto fez um jogo ruim, tá? Um jogo ruim, ele perdeu um gol, ele atrapalhou algumas jogadas, ele literalmente atrapalhou alguns segmentos de algumas jogadas. A bola chega no pé dele, morria, ou no pivô, ou bola em velocidade, ou bola que ele recebia sozinho para poder distribuir, ele não conseguia distribuir, ou às vezes nem conseguia dar o passe. Estava sendo um jogo muito ruim do camisa 9, mas que no fim ele tem uma atitude interessante, né, de ter a lucidez no último lance do jogo, de esperar a ultrapassagem do Mateuzinho, de dar o tapa, de acompanhar a jogada e depois uma linda finalização de esquerda, que essa é a função do camisa 9, cara. Essa é a função do camisa 9. O camisa 9, ele pode jogar mal. Se ele fizer o gol, cara, a análise dele, querendo ou não, vai ser positiva. Isso aconteceu muitas vezes com o Romero. Quantos jogos eu tava vendo o Romero jogar mal? Mas daí chegava uma bola, ele pum, de cabeça, ou rebote, ou ele fazia a jogada, finalizava, ou ele tava lá para aproveitar, né, bem posicionado. E a análise é positiva sobre ele. E assim que tem que ser o Yuri Alberto. Não adianta nada ele fazer um super jogo e chegar na bola que ele tem que fazer, que foi a bola que ele recebeu sozinho, se não me engano foi do Rian, ou nessa bola, né? Não adianta nada, aí fez um baita jogo, fez um pivô, criou jogada, gerou jogo. Ele veste a camisa 9, ele tem que fazer gol. Ele tem que fazer gol. E nesse jogo ele fez, saiu de uma seca aí, não me recordo o número de jogos, mas é importante que ele marcou num momento importante, num jogo que o Corinthians merecia mais de um gol de diferença, e ele consegue fazer o 2-0 para encaminhar a vaga do Corinthians. E o melhor em campo, claramente, foi o Igor Coronado, né? Que ele começou errando bastante passe, mas uma coisa que o Garro tem, o Coronado tem, o Thales tem, que acho que me deixa muito contente, né, desses caras estarem no Corinthians, é que eles têm personalidade de tentar. O Coronado não estava fazendo um bom jogo até o gol, tá? Não estava. Ele fez uma jogada lá de uma canetinha que ele conseguiu finalizar depois, mas finalizou fraco. Mas ele continuou tentando e a bola, quando o Thales tocou a bola para ele nem pensou, ele nem olhou. Ele falou, vou dar um gol. E deu na gaveta, né? Que golaço. Que golaço. Como eu disse, criou outras oportunidades. A bola do Thales, que ele finalizou errado, né? Mas a tabela toda foi mérito dele, né? Ele quem acha, clareia a jogada e depois abre para dar opção pro Thales, finaliza errado, o Thales perde. Mas assim, gerou muito jogo, mostrou muita qualidade técnica e como ele saiu comemorando no gol, eu quero jogar. Ele saiu falando isso, eu quero jogar. No momento que o Garro tá muito bem, no momento que o Thales fez uma partida abaixo, mas tá muito bem, no momento da chegada do Memphis, ele fala, olha pro Ramon Dias, pra torcida e fala, ó, eu quero meu espaço. Eu quero meu espaço.
Quanto ele ganha, gente? Ele ganha 2 milhões por mês, tem que jogar. Não fui eu que assinei o contrato. E outra, o Coronado não tem culpa do que pagam para ele. Ele pede. É que nem eu chegar no meu trabalho hoje e falar que quero ganhar 10 milhões de reais. Vai me pagar? Se pagarem, eu vou fazer o quê? Né? Então ele está trabalhando, está fazendo dele. Acho que fisicamente ainda está atrás, mas precisa, acho que numa pré-temporada, acho que ano que vem fisicamente ele vai estar melhor, mas qualidade técnica, influência no jogo, personalidade, qualidade ele tem e demonstrou isso nesse jogo contra o Fortaleza. Partida sensacional do camisa 77 do Corinthians, o Igor Coronado. Bom, vitória contundente, vitória importantíssima, fora de casa contra o Fortaleza, como eu disse, que é o mandante mais enjoado do futebol brasileiro na temporada. Na Copa Sul-Americana foram 4 jogos na Sul-Americana dentro de casa, né? Os 3 da fase de grupos e o das oitavas de final contra o Rosário Central. 4 vitórias, sem mais nem menos. Mas pegou adversário que dentro de casa foi lá e ganhou. 4 jogos, 4 vitórias. E no Campeonato Brasileiro, 13 jogos dentro de casa, 10 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Fortaleza não tinha perdido, considerando Sul-Americana e Brasileirão dentro de casa. E o Corinthians foi lá e venceu. Claro que o Fortaleza está num momento de instabilidade, veio de uma derrota do Botafogo, do Internacional, um empate contra o Atlético Paranaense fora, né? Apesar de ter saído com 1-0, tá num momento ruim, sim, mas ainda é um excelente time, ainda é um time muito bem montado, muito bem treinado, mas que fez um jogo abaixo. E melhor ainda, o Corinthians foi lá e aproveitou, mesmo no Castelão, mesmo fora de casa, para encaminhar a vaga para as semifinais da Sul-Americana. Como eu disse, jogo de volta na terça-feira que vem, dentro de casa, na Neoquímica Arena, o Corinthians podendo perder o jogo por até 1 gol de diferença. Mas agora é virar chavinha, a partir de meia-noite, depois de terça ali, a meia-noite de quarta, é pensar no Atlético Goianiense, que aí a final de campeonato é no sábado, 4 horas da tarde, possível estreia do Memphis Depay na Arena Corinthians, com a camisa do Corinthians, né? Um clima de festa também, e essa vitória ajuda para o clima ser melhor, para o clima ser mais leve para essa decisão, para essa final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas quero saber de você, deixe aí nos comentários o que você achou dessa partida, dessa ótima atuação do Corinthians, dos gols aí de Coronado, que jogou muito bem, da partida do Thales, que desperdiçou chances, do Yuri Alberto, que voltou a marcar. Deixa aí todos os seus palpites e os seus achismos nos comentários, e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo.